Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Brendo Martins. Eu sou o Everton Crivoy. E estamos começando mais um podcast CRV, trazendo a ciência baseada em evidências para vocês. E aí, Everton? Hoje sobre vamos que vamos. E aí, isso. Vamos falar sobre periodização do treinamento de força para corredores, ciclistas, Isso. triatletas, modalidades de endurance. Como fazer a periodização ou até mesmo o planejamento do treino de força para os esportes de endurance, né? Então a principal dúvida que vem sempre, né, cara, é, porra, como que eu coloco o treinamento de força dentro da minha rotina, né, do endurance? E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? O que a gente faz aqui na prática, o que a ciência traz, possibilidades de aplicação. Mas eu acho que vale a pena a gente, antes, trazer alguns conceitos, né? Sobre, sei lá, periodização. Qual que é a ideia? Né, periodização? Qual que seria a ideia da periodização? Como é definida uma periodização? Periodização, a definição, talvez, nada mais é do que eu organizar o meu programa de treinamento em períodos, que eu posso chamar de ciclos, né? Mas eu vou organizar esse programa em períodos com objetivos e características específicos para cada período e talvez até resultados esperados, né, para aquele período. É uma organização de estímulos, basicamente, né? É uma organização de estímulos. Antigamente, o treinamento esportivo não tinha uma organização. Cada um fazia o que queria, do jeito que queria. Não só antigamente, hoje ainda tem muita gente que treina do jeito que quer e como quer, né? Exato. E não tem lógica nenhuma, simplesmente treinavam. Aí os russos começaram a tentar planejar, começaram a chamar de periodização, trouxeram resultados bons para os russos, né? Então resultados importantes ali nas Olimpíadas, e essa ideia de periodização ficou popular, né? Explica um pouco pra gente aí um pouco sobre essas periodizações, traz um pouco do Verkhoshansky aí pra gente. É isso, né? A gente tem alguns grandes nomes, né? Mas isso que nem o Brendo falou, surgiu lá na União Soviética. E aí eles começaram a organizar o treinamento físico dentro desses períodos, né? Então fala, cara, a gente tá treinando, tá mó bagunça. Vamos primeiro entender como que são as fases ali de treinamento, como que eu posso organizar, qual a sequência de adaptação. Então vamos lá, aí vem aquelas ideias, né? Por exemplo, o treinamento de base, o treinamento pré-competitivo, competitivo, ciclos, microciclos, mesociclos, vem todo dessa fase, né? Em que eles começaram a estudar e organizar. Então vamos traçar uma lógica fisiológica, né? Em cima disso. Então, se eu quero ser rápido, a velocidade é aplicar cada vez mais força contra a mesma massa, né? Então, se eu tenho que aplicar muita força ali para deslocar o meu peso, eu vou ser rápido. Então, se eu tenho que aplicar muita força, a primeira coisa que eu tenho que treinar é força. Então, eu vou fazer um período de treinamento em que eu vou aumentar a minha força máxima. Mas eu aumentar a força máxima, talvez não signifique necessariamente aumentar a velocidade. Então, eu preciso começar a fazer o quê? Transferir esse ganho de força máxima que eu tive para uma aplicação de força rápida, para a velocidade. Então, eu saio de um bloco de força máxima e entro num bloco de potência. Mas a potência muscular, ela pode ser realizada em diferentes gestos motores. E aí a gente entra na ideia de que para melhorar a corrida eu tenho que correr, para melhorar um arremesso eu tenho que arremessar. E aí a gente entra na força específica. Então, eu vou pegar aquela força rápida que eu estava desenvolvendo e agora eu vou trazer para o gesto motor, eu vou entrar na minha força específica. Então isso a gente começa a colocar períodos de treinamento com objetivos específicos e dentro de uma lógica de progressão. Legal, perfeito, essa é a ideia, né? Mas tem um ponto aí, né? Porque isso fez muito sucesso, porque assim, a partir do momento que não se tinha organização nenhuma, qualquer organização já fazia você se diferenciar do restante. Foi assim que os treinadores da União Soviética conseguiram muitas medalhas nas Olimpíadas. Porque é isso, né? A periodização, tanto que a periodização clássica, o macrociclo são 4 anos, que são os ciclos olímpicos, né? Mas aí teve um certo problema que alguns anos depois foi visto que, cara, a periodização ela não pode ser fixa. Porque
a periodização antes era realizada e de forma restrita. É para fazer aquilo daquela maneira durante tanto tempo, independente se você está cansado ou não, independente de qualquer outro fator, né? E foi visto que qualquer ajuste que a gente faça de acordo com os monitoramentos, ajustes de treino, pode influenciar positivamente, mesmo que você diminua a intensidade, volume, questões assim. Uma coisa que é um problema da periodização, né? Então a periodização ela é muito discutida, tá? Então, primeiro, vou trazer um pouco da minha opinião sobre periodização do treinamento. Primeiro que, a gente deve referências a esses caras, né? Que foram os caras que começaram a organizar o processo de treinamento. Foi um trabalho extremamente importante, exato. Foram os primeiros. Mas eu tenho que pensar que lá de 1950, 60, 70, alguma coisa mudou. Então eu acho que quando a gente vai estudar periodização, a gente não tem como falar de periodização, a gente usa nomes que foram criados por eles. Então na metodologia CRV, a gente organiza o treinamento em etapas, né, que nada mais são do que os períodos de treino ali, que a gente chama de aquisição, acumulação, transformação e realização. Isso é proposto por um cara ali israelita, se eu não me engano era romeno, israelita, chamado Issurim. Então é daquela época, a gente traz esses nomes, mas a gente foi adaptando, né? Então eu acho que não faz muito sentido a gente estudar como Verkhoshansky organizava, como Matveev organizava. Isso faz parte da história do treinamento. Exato. Eu até tem gente que fica até triste comigo, mas eu falo que esses caras deveriam sim ser ensinados. Eles têm que ser ensinados, porque se eu não entender a história, eu não consigo entender o presente, mas deveria ser numa disciplina que chama História do Treinamento Esportivo. História da ciência do treinamento. História da ciência do treinamento. Física, alguma coisa assim, né? História, tem que ser história. Hoje mudou. Então, uma das principais coisas que mudaram competições, a gente não tem tempo para fazer blocos ou períodos tão grandes, e a gente sabe que é imprevisível a adaptação. Então não dá para assim, 4 semanas de um bloco de força eu vou ter um aumento de força. Não, vai ter sujeito que aumenta a força, vai ter sujeito que não aumenta a força. Então, a ciência já mostrou pra gente que eu preciso monitorar. Eu preciso saber como ele está no início do programa e eu preciso monitorar para saber se ele está respondendo àquela carga de treinamento. Então não dá para a gente prever. A organização em períodos ela faz sentido, mas não dá para a gente prever. E ela também não é cientificamente comprovada, né? Exato. Essa é algo difícil de ser testado uma periodização de verdade, né? Não tem como. A gente tem um cobertor curto, né? Então vários estudos ali testam periodizações que duram 8, 12 semanas. Alguns chegam ali na casa de 20 e poucas semanas, mas imagina testar um macro ciclo inteiro, né? Aí não tem como. E é algo não testar, porque assim, se eu pensar na ciência, tem algo que assim, são estudos de associação fraca, né? Mas assim, se eu pensar em ciência, eu teria que ter um grupo que periodizou, um grupo que não periodizou durante 4 anos, né? E não dá para testar. E quando a gente coloca um grupo que periodizou com um grupo que não periodizou, mas se o grupo que não periodizou ainda tem um mínimo de organização de carga dentro de 8, 12 semanas, 16 semanas, cara, se for equalizado por trabalho produzido, o resultado vai ser muito parecido ainda, né? Então a gente não consegue ter uma evidência científica de que a periodização ela funciona, né? A gente é um método, eu vejo mais como um método didático de organização para nortear o trabalho do treinador em relação aos objetivos que eu quero alcançar. E eu vou monitorando e ajustando essas cargas de treinamento conforme o calendário esportivo e esses objetivos. Mas, por exemplo, a periodização da CRV, o modelo CRV de treinamento. O modelo CRV de treinamento é cientificamente comprovado? Porque cientificamente comprovado virou moda também, né, Brendo? Tudo é cientificamente comprovado. Não, ele não é cientificamente comprovado. O que a gente faz o que a gente fez? A gente pegou bases científicas sólidas e dentro da nossa experiência prática e das melhores evidências científicas, nós criamos uma organização do treinamento. Então, ela é uma organização cientificamente comprovada? Não, até porque isso não é possível de se comprovar cientificamente. Ela é uma organização baseada em ciência, baseada em evidências, e baseada em evidência, que a gente fala toda hora aqui,
É a melhor ciência possível junto com a nossa experiência profissional. Uhum, exatamente. Então, resumindo, é isso, né? A periodização, ela surgiu ali em décadas passadas, o que ajudou muito nós começarmos a pensar sobre a organização do treinamento, mas hoje não é aplicado. O que nós sabemos hoje, o que a ciência melhor nos entrega, é que a gente pode até organizar o treino sim, ou periodizar, né? Então, fazer um trabalho daqui de hoje até daqui um mês para frente, daqui até 2 meses, mas não tem como fazer essa previsão, é imprevisível. Então, nós precisamos monitorar para saber se nós precisamos fazer o ajuste de treino, né? Se diminui, aumenta volume, intensidade, tudo. Se eu vou ter que mudar a nossa rota do treinamento, se muda até a prova, alvo e assim por diante, né? Então, prova-alvo porque a gente vai pensar em diferentes esportes, né? Corredor, ciclista, até mesmo dentro dos esportes coletivos, que aí é muito diferente ainda, né? Esportes coletivos a gente tem competições com certa regularidade, bem maior do que os esportes individuais. Mas a ideia hoje é nós falarmos sobre treinamento de força. A gente organiza o treinamento de força, ou a gente faz alguma planejação com treinamento de força também? Sim, lógico, né? E como que eu aplico força dentro do endurance, né? Uhum. Então, como que eu devo treinar força no endurance? Então, o primeiro mito que a gente traz, não é um mito, mas algo para a gente discutir bastante, é a importância do período de base. Uhum. Tá? Então, todo mundo que a gente fala, todo corredor, todo ciclista fala, treino força na base. Eu vou começar uma temporada, eu preciso fazer o trabalho de força, essa força é feita na base. Tá? Então, a gente ainda tem aquela ideia fixa de que eu preciso aumentar a força muscular na base e eu preciso fazer um trabalho de força máxima na base. E depois eu não faço mais força quando entra a temporada. Então, primeira coisa que a gente tira aí, a força deve ser feita o tempo inteiro, o ano inteiro. Não é só treinar força na base. Tá? A força se perde, né? Você faz a força na base, você vai ter mais força na base, mas quando você chegar lá na sua prova-alvo, já vai ter perdido grande parte disso, né? Então, todos os benefícios que você tem pelo ganho de força, economia de movimento, melhora em relação à durabilidade, ajudar você a conseguir fazer um maior volume de treino, pô, isso aí perto da sua prova-alvo vai ser diminuído. Você parou de fazer força. E eu não preciso de um período de força máxima. Não preciso de um período de força máxima. Eu posso começar uma temporada trabalhando períodos em que períodos não, mas treinos com força e treinos com potência. Ou eu posso trabalhar só o que a prática chama de potência, mas o que é potência na verdade? Fazer o treino de força com cargas um pouco mais leves, onde eu tenho uma velocidade real um pouco mais alta. Né? Então eu tenho aplicação de força com velocidade. E isso eu posso fazer, né? E quando a gente compara assim, estudos que falaram, vamos fazer um período de base de força e vamos fazer um período de potência já direto, ao final das semanas lá é muito parecido o resultado. Né? Então eu não preciso ter um período de força máxima e depois ter um período de potência. Eu posso já entrar direto na potência. Né? A força pode ser construída já com base na potência. Porque tudo que a gente treina é força. Eu treino força sempre com intenção de velocidade, algumas vezes contra cargas mais altas, outras vezes contra cargas mais baixas. Mas eu estou, na verdade, aumentando a minha força muscular, minha qualidade de aplicação de força. Então essa ideia de ter que ter um período de base, ela não faz muito sentido. Mas a gente faz período de base às vezes, né? Faz. E como a gente faz? Explica pra gente aí, já que você tá nesse ponto. Um atleta que chegou aqui com você, ele falou que vai fazer 12 semanas de específico para uma maratona. Mas antes de entrar nesse ciclo de 12 semanas, ele tem ali 4. Como é que vai ser isso? Então, primeiro... Ele vai treinar diferente nessas 4 semanas antes de entrar no ciclo específico da maratona? Isso depende muito de atleta por atleta e como ele responde ao treinamento, tá? Então, é aquela coisa que eu falei, eu não preciso ter um período de 4, 6 semanas, 8 semanas, quanto for de semana, de força máxima. Não preciso ter. Então, a gente olha para esse atleta e vê qual a característica dele. Esse atleta, na avaliação inicial, ele já tem um nível de força alto, então eu não preciso fazer esse período, a gente já parte aqui para um período já um pouco mais de específico de velocidade, já começa a entrar com variações.
alguns treinos de força ou os treinos de potência. É um atleta em que o nível de força dele é muito baixo. O nível de força dele é muito baixo, mas ele sabe executar o movimento da maneira correta. Se ele sabe executar o movimento de maneira correta, tudo bem, a gente vai focar para aumentar a força muscular. Então a gente faz um bloco que a gente chama de acumulação, onde dentro da nossa estratégia de treinamento, esse bloco de acumulação vai ser destinado para o aumento da força máxima. Mas é um atleta que tem um nível de força muito baixo, mas não sabe fazer o exercício porque ele não tem uma experiência. Não dá para eu entrar num programa de base com força para ele. Eu preciso primeiro melhorar padrão motor, eu preciso melhorar aspectos em relação às sinergias musculares, né? Ele precisa conseguir fazer um movimento da maneira adequada, ele precisa ter força de glúteo médio, glúteo máximo, de core, complexo póstero-lateral, ele precisa ter, se for um corredor, uma estrutura ali para fazer a parte propulsiva da corrida de uma maneira adequada. Então a gente vai trabalhar em cima disso e ensinar esse atleta a usar o que ele tem de força de uma maneira mais rápida. Então a gente vai trabalhar no que a gente chama de aquisição, onde eu estou ensinando o padrão de movimento, estou ensinando sinergias musculares importantes para o esporte dele e estou ensinando esse indivíduo a aplicar força rápida, a força que ele tem disponível de uma maneira rápida. Quando ele passa da aquisição, a gente olha para a prova específica dele. E aí, partindo da prova específica dele, a gente vai decidir se a gente vai fazer um bloco de força máxima ou vai entrar em potência, como que a gente vai organizar esses períodos de treinamento. Mas eu não sou obrigado, não existe uma regra, uma estrutura. Isso é uma tomada de decisão da equipe que está cuidando do treinamento desse indivíduo. É legal demais, Everton, é isso aí. Mas só para ajudar vocês a entenderem, né, o Everton falou ali sobre indivíduos fortes e fracos, como isso pode influenciar. A gente tem alguns dados na literatura para classificar isso. Então, se você quer saber se você ou se o seu atleta é treinado em força, você pode usar os testes de força máxima dinâmica no exercício meio agachamento, por exemplo, que é aquele agachamento que você chega ali até aproximadamente 90 graus de flexão do joelho. Se você consegue levantar pelo menos 1,5 vezes ou 2 vezes o peso corporal, se quiser ser um pouco mais rigoroso, você pode ser considerado um indivíduo treinado em força. Se você não quer testar no meio agachamento, você pode testar em outros exercícios, por exemplo, né? Então, de membros inferiores, pode se testar no leg press. Eu sei que tem uma grande variação de aparelhos, de opções de leg press, isso pode influenciar o peso levantado, mas em média, se você consegue levantar 3 ou 3,5 vezes o seu peso corporal no leg press, você é considerado um indivíduo forte também. É isso certo? Aí, né, Brendão? A importância da força muscular, né? Então, como que a gente sabe se o indivíduo é forte, não é forte? Vai entrar na aquisição, vai entrar em que fase? É isso, né? A gente avalia, né? Então, não existe uma regra, existem opções e a tomada de decisão, como eu falei, é do treinador que vai pegar dentro dessa caixa de ferramenta e escolher a melhor para resolver o seu problema. Exato. Ó, que frase aí de coach. E você trouxe um pouco sobre essa manipulação ali dos estímulos, né? Como quando colocar força máxima, quando colocar potência, né? Mas ainda assim, continuando sobre esse ponto, trazendo de forma mais crua o que a literatura mostra pra gente, sobre a periodização do treinamento de força, né? Então, quando a gente fala de periodização do treinamento de força, nós temos algumas opções para se manipular as variáveis, né? Então, a literatura costuma comparar a não periodização, né, que seria você treinar sempre com o mesmo peso, um número de repetições e assim por diante, contra outros tipos de periodizações, que seria a periodização linear contra a ondulatória. O que seria a periodização linear? Seria você progressivamente aumentar o peso levantado e diminuir o número de repetições. Né? Então, começar com 70% de RM, fazendo 12 repetições, até o final ali do seu ciclo com 90% de RM fazendo 3, 4 repetições. Posso trazer para a prática, só para a galera que não está acostumado com RM entender? RM seria o peso que eu consigo fazer uma repetição. Pelo menos uma repetição. O 100% do meu máximo, né? Levantar uma repetição. Mas aí na prática, como é que eu faço isso? Então você vai fazer o seguinte, você vai começar a organizar um peso, você vai começar a treinar com um peso em que você entre em falha, ou pelo menos chegue próximo à falha, de 12 a 15 repetições. Depois você vai fazer o quê?
depois de quantas semanas que você falou mesmo que vai progredindo no linear? Você não deu semanas, né? No linear, você pode progredir semanalmente, a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, Depende você vai muito, passar né? de 12 a 15 repetições para 8 a 12 repetições. Então, você vai ter que aumentar a carga e diminuir o número de repetições. Aí, você vai passar depois do quê? Para 6 a 8 repetições. Depois, você vai passar para 4 a 6 repetições. Então, com isso, eu fiz o que de uma maneira mais prática, eu fiz o que o Breno estava falando quando a gente traz com métricas, com avaliação, né? Então, eu passo de 70% de um RM até 90% de um RM, progredindo a intensidade a cada 2 semanas de uma maneira linear. Quando a gente não tem esse dado, eu faço o quê? Por número de repetições, por range de repetições. De 12 a 15, de 8 a 12, depois de quanto que eu falei? De 6 a 8 e depois de 4 a 6. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou trabalhando nessa linha de maneira mais prática. Exato. Essa é a periodização linear, né? Linear. E quando a gente compara com a segunda opção, que é a ondulatória, é exatamente como o próprio nome diz. A gente ondula a intensidade do exercício. Então, essa semana eu posso trabalhar de 12 a 15, aí na semana seguinte eu trabalho de 4 a 6, aí na outra semana eu fico de 10 a 12, na outra semana eu fico de 8 a 10, né? Depois eu faço 12 a 15 de novo. Então eu tô sempre ondulando, trabalhando nos extremos. Pode assim, ser né? semanal ou pode ser, essa que você falou, uma ondulatória pode ser semanal, né? ou pode ser treino diária por também. treino, Treino exato. por treino. Então num dia eu treino 12 a 15 repetições, no outro dia eu treino 4 a 6 repetições. Exato, porque tradicionalmente a gente costuma fazer microciclos, né? E eu estimo para a semana. Nessa semana eu vou treinar de 8 a 12 repetições, mas não necessariamente precisa fazer assim. Vou treinar 2 vezes por semana, o primeiro 12 a 15 e o segundo de 4 a 6. Uma vez treinando uma zona de maior velocidade, e no segundo treino a zona de menor velocidade, precisando fazer mais força. Tá, explicado essa questão, vamos falar sobre o que a literatura traz pra gente, né? Quando a gente pensa em hipertrofia, vou trazer isso que a literatura traz também, tanto faz as 3 opções. Se eu não periodizar, ou se eu fizer uma periodização ondulatória ou uma periodização linear. Por quê? Se o volume de treino for equivalente entre as 3 opções, mesmo eu variando ou não variando os estímulos, eu vou ter uma mesma hipertrofia. Tá, mas não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre ganho de força, né? Pergunta pra mim, em qual momento da periodização do atleta de endurance eu coloco hipertrofia? Pergunta. Cara, Faz essa pergunta. é muito complexa essa resposta, não, é brincadeira. Você quer que eu te faça a pergunta? Quero que você faça a você pergunta. quer responder? Beleza. Pergunta. Everton, em que momento você vai colocar hipertrofia pra mim no meu ciclo de maratona? De maratona? Nunca. Por quê, cara? Never. Vou ficar pequeno? Não vai ter hipertrofia no seu ciclo de maratona. Por quê? Porque se a gente está tentando buscar melhora do rendimento, um treino para hipertrofia exige um certo estresse, uma fadiga acumulada ali um pouco maior. O que eu não quero, porque vai prejudicar o seu treino de corrida. Então eu gosto de falar, não existe leg day para treinamento de força em atleta de endurance, não existe isso. E o aumento de massa muscular vai ser prejudicial para o seu desempenho. As duas coisas são ruins. A sua economia. As duas coisas são ruins. A fadiga acumulada e o peso a mais que eu vou levar, né? Nele, o peso a mais que eu vou levar. Agora faz uma outra pergunta para mim. Então quando que você coloca resistência muscular localizada, séries de 15, 20 repetições para o seu atleta de endurance? Essa pergunta você vai atingir muita gente, né? Porque a lógica é corrida ou ciclismo é resistência de força. Eu fazer força por horas. É lógico. Então eu vou pra academia melhorar minha resistência de força. Específico. Em que momento que eu vou fazer isso? É na minha base? É durante? Num período de polimento, tapering? Quando é que vai ser? Nunca. Também você nunca vai trabalhar resistência de força dentro da academia. Por quê? Você já faz isso no seu esporte específico. Se você já corre, você já está fazendo resistência correndo. E aí você quer estar treino de força específico para corrida. O que é? Tiro, ladeira, né? Treino de força específico para o ciclismo. O que é? Tiro, coroão, ladeira. Isso é a transferência do treino e a resistência. Quando o cara tá comigo dentro da academia, eu preciso melhorar força máxima,
e taxa de desenvolvimento de força, que é a aplicação de força rápida, aplicação de força pelo tempo. Mas só para eu concluir as ideias aqui, mas a gente vai entrar nisso porque isso é muito interessante, é que hipertrofia tanto faz, hipertrofia ela não vai responder a trabalho de força máxima, trabalho de potência ou trabalho de resistência, é volume de treino, mas isso a gente não quer para o esporte de endurance, a gente quer aumentar a força. O que é melhor, treino ondulatório ou um treino linear? Tanto faz. Porque nos dois treinos você vai treinar as zonas de força máxima, né? E tanto quanto as zonas de maior aplicação de velocidade. A longo prazo, o seu aumento de força, então, se você está treinando no agachamento, a força máxima que você vai atingir no agachamento é similar, tanto se você fazer uma ondulação de treinamento, quanto uma periodização linear. Mas... Bora para aplicar, bora para trazer alguma coisa mais prática pro cara que tá ali querendo entender como que ele coloca o treinamento de força no corredor. Ele é corredor, e aí o que eu faço então? Tá, mas eu falei aumentar a força máxima naquele exercício ali. Mas além de aumentar a força máxima, você falou, né, que a gente precisa aumentar a taxa de desenvolvimento de força, melhor utilização do ciclo alongamento e curtamento, né? Então como é que a gente organiza tudo isso dentro do treinamento de força, ali dentro da nossa periodização, ou do nosso planejamento. Da nossa periodização, né? Então, primeira coisa assim, a gente vai colocar um programa de treinamento de força não mais do que 2 vezes na semana. 3 vezes não é bom? 4 vezes não é bom? Já é demais. Para mim já é demais, tá? 3 vezes passa, mas 2 vezes é ideal. Meio que resumindo, né? Porque a literatura costuma mostrar pra gente que, como a gente já falou várias vezes, queremos adaptações neuromusculares, né? A gente não quer aumentar a massa desse indivíduo. E se a gente treinar ali 4 a 6, 4 a 7, quando o indivíduo é muito avançado já, a gente já consegue otimizar o ganho de força por esse mecanismo. Então, se você vier duas vezes para a academia e fizer 3 séries cada dia por grupamento muscular, ou seja, 3 séries de agachamento, 3 séries de supino, 3 séries de remada, você já otimiza o ganho de força para esses grupamentos. Então, 2 vezes fica legal, né? Poucas repetições, sem fadiga. Você não é para sair cansado, é para fazer força com intenção de aplicação de força rápida, mas não é para sair cansado da academia. Né? A ideia não é essa. Lembra o que você estava falando antes? Da periodização, de organização do treino de força? Então vamos lá, vai fazer 2 vezes força na semana. E aí vamos trazer uma prática ali, tá? Aí tô trabalhando num período que eu não tenho competição, né? Eu não tenho nada tão específico para fazer. Eu posso fazer um número até um pouco maior de repetições, chegando ali entre 6 e 8 repetições, tentando sempre aumentar o peso e fazer a fase concêntrica na máxima intenção de velocidade. Depois você explica pra gente por que a gente faz assim. Então, eu não preciso ficar fazendo muitas repetições, que eu falei, e nem variando muito exercício, que nem você falou, ou muitas repetições, muitas séries por grupo muscular. Então, o que a gente faz, por exemplo? O que transfere efetivamente para essas modalidades? É o agachamento, é o afundo, é o búlgaro, é o terra, é o stiff, né? São os 5 exercícios básicos ali que eu vou trabalhar. Se eu precisar isolar um pouco mais, talvez um reto femoral, aí eu preciso de uma cadeira extensora, né? Se eu quiser isolar talvez um pouco mais o posterior, dar uma ênfase, aí eu vou colocar uma cadeira flexora, né? Mas aí normalmente são esses 5 padrões de movimento que a gente trabalha. E o superior? A gente faz normalmente também junto, então eu faço um de inferior, um de superior. Um puxa, um empurra, que eu já trabalho costas, pernas, né? Costas e peitoral junto com tríceps. E quando eu puxo, eu já trabalho costas junto com bíceps, né? Então a gente trabalha com padrões de movimento. Então eu vou fazer 2 vezes por semana o treino de força, com o objetivo de aumentar a minha força máxima. Quando eu vou chegando próximo de uma competição, vou chegando próximo do momento em que eu vou intensificando o treino na minha modalidade específica, eu vou aumentando o tiro, eu vou aumentando tempo de treinamento ali que eu estou fazendo, eu vou reduzindo um pouco a intensidade no treino de força, mas eu ainda
que é intensidade quando eu falo treino de força para traduzir? Eu estou falando do peso que eu estou levantando. Eu diminuo um pouco o peso, ainda mantenho poucas repetições, só que agora eu vou executar o movimento realmente um pouco mais rápido. Sempre com intenção de velocidade, mas eu vou fazer um pouco mais rápido, que é o que a prática chama de potência. Vou continuar com os mesmos exercícios. E todos os exercícios que eu falei, gente, esses 5 exercícios, não é na mesma sessão, pelo amor de Deus. São exercícios que você varia durante todo o processo. No máximo 2 desse por sessão, tá? E aí eu vou colocar um pouco mais de velocidade. Quando eu chego 15 dias ali do momento da minha prova, do momento do meu objetivo, eu posso reduzir esse volume de treino, se eu quiser, para 1 vez por semana. Então tem estudos mostrando que em período competitivo, reduzir o treino de força para 1 vez por semana já causa uma manutenção. E aí treino dentro também da minha zona de potência com pouca fadiga. Como é o nome dessa estratégia de diminuir o volume? O taper, eu vou fazer uma fase de taper. Polimento, né? O polimento, na verdade. Porque o taper precisa de uma fase de intensificação antes, né? Mas é o que a gente vai chamar de polimento, onde eu vou entrando nessa fase que eu vou preparando, cansando menos, mantendo o meu estímulo neuromuscular, o treino específico está mais alto, a carga de treino específica está mais alta. Então, assim, endurance, 2 vezes por semana, num ciclo ordinário, com um objetivo de força máxima. Quando eu vou para um período em que o treino de força, o treino específico intensifica, eu mantenho 2 vezes por semana, mas reduzo um pouco a intensidade, mas mantenho a velocidade de movimento. Quando eu chego no período de competição, eu vou lá e faço o quê? Começo a trabalhar em cima da carga ótima de potência, trabalhando 1 vez por semana. Outra pergunta que é bem importante. Como que eu coloco esse treino de força junto com o meu treino de endurance? Porque a gente pode ter diversos cenários aí, né? Então nós temos o atleta que treina todo dia, então o atleta avançado que treina ali de domingo a domingo, e nós temos o atleta que treina 3 vezes por semana. Explica pra gente esses 2 cenários aí, como você colocaria o treino de força para esses 2 indivíduos. Essa até é uma coisa complicada sempre, que também não existe uma regra, né? Então tudo que a gente fala não existe uma regra, né? Isso que é legal, porque não tem receita de bolo, né? É sempre tomada de decisão do treinador, né? Por isso que você tem que procurar uma equipe de treinamento que realmente vai te acompanhar e entender quem você é. Por quê? Existe uma ideia em que eu posso colocar o treinamento de força no dia do meu treino mais forte de tiro, por exemplo, na corrida ou no ciclismo, tá? Então eu faço o quê? Um treino de força e um treino de tiro no mesmo dia. Por quê? Porque eu teria uma carga neuromuscular muito alta nesse dia. E aí, se eu faço isso, por exemplo, numa terça-feira, na quarta-feira eu rodo em baixa intensidade, na quinta eu rodo em baixa intensidade, na sexta eu faço isso de novo. Então eu tenho dias de alta intensidade. Um dia com alta carga interna, um dia com baixa carga interna. Dias com alta carga interna. Só que tem atleta que não responde bem assim. Tem atleta que prefere fazer o quê? Se eu faço um treino de tiro na terça, eu treino força na quarta, tenho a quinta de recuperação, ou até treino força na quinta de novo, sei lá, não, ou tiro na quinta, mas o cara faz o quê? Ele prefere fazer o treino de força não no mesmo dia do treino de alta intensidade, mas em outros dias, no dia do treino de rodagem, que também é uma estratégia que pode ser utilizada. O problema qual que é? Eu nunca vou ter um dia totalmente tranquilo em relação a estresse neuromuscular. Eu dou tiro num dia, no outro eu rodo, mas eu faço força. Então, no outro eu dou tiro de novo, no outro eu rodo e faço força. Então, se eu organizar direitinho, eu até vou ter um dia baixo na semana, mas eu tenho 2 dias de carga neuromuscular alta. Essa tomada de decisão é você, junto com o seu treinador, que vai ter como que você responde melhor. Monitorando e vendo como isso, né? Como você responde. Se não responder bem, ajusta e tenta de novo. Para isso que serve esse processo. E organiza a carga, né? Porque assim, se eu vou fazer tiro e força no mesmo dia, eu lembro que assim, sempre o mais importante é o seu treino específico. Mas eu treino força específico pro endurance. Não treino, não existe treino de força específico pro endurance. Vai ser sempre complementar, né? Sempre complementar. O que eu tenho é transferência. E aí o que eu vou fazer? Então sempre o objetivo é a minha modalidade. Tá? Se eu treino força primeiro e chego cansado para a minha modalidade, o treino de força antes está errado. Então eu tenho que organizar o treino de força para ter uma fadiga bem baixa
e eu usar uma estratégia que na literatura eles vão chamar de priming exercise, ou você pode chamar de aumento de performance pós-ativação, ou de potencialização pós-ativação, tem diferentes nomes. Mas qual é a ideia? O estímulo prévio potencializa o estímulo subsequente. Então eu vou organizar o treino de força para que eu tenha efeitos neuromusculares que vão poder ser utilizados depois no meu treino de tiro. Então meu treino de força tem que ser organizado para melhorar o meu treino de tiro. Né? E se eu fizer depois o treino de força? Entrega o treino de tiro do jeito que der, tenta dar um intervalo maior possível entre o treino de tiro e o treino de força, para você chegar mais descansado no treino de força para conseguir entregar alguma coisa. E aí o seu treinador no treino de força vai ter que ajustar a carga de acordo com o seu estado de prontidão daquele dia, de acordo com o estresse que você carregou do seu treino da manhã. Sim, perfeito. Então, você explicou sobre o indivíduo que treina todo dia, né? E o que treina só 3 vezes por semana? É mais fácil realmente a gente ajustar isso? O que treina 3 vezes por semana fica mais fácil, né? Sim. Porque aí é o cenário mais básico, né? Então, vamos lá. Que dia que você vai treinar a corrida? Segunda, quarta, tá aí... Não, você vai treinar a corrida terça, quinta e domingo. Longão domingo. 2 dias ali. Quase ninguém faz isso, né? 80% das pessoas tem essa rotina. E aí eu vou colocar a força nesses intervalos aí. Então eu vou colocar a força, sei lá, na segunda e na quarta. Né? Ou, por exemplo, eu corri o longo no domingo, então segunda eu estou muito cansado. Então eu faço off, treino tiro na terça, faço força na quarta, giro na quinta, é isso? Faço força na sexta, descanso no sábado e vou pro longo para arrebentar no domingo. Descanso na segunda. Tem um descanso antes e depois do longão. Antes e depois do longão. Então a gente consegue estruturar, fica um pouco mais fácil, né, essa organização. Mas a regra não foge, tá? É a mesma regra. O treino de força tem que ser focado para aumentar a força máxima, aplicação de força rápida, com pouca fadiga. Sempre. Só se você quiser hipertrofia, quiser ser um corredor hipertrofiado. O famoso atleta híbrido. O que também não tem problema, né? É o seu objetivo, mas não vai otimizar o seu desempenho na corrida. Isso. Tem que saber disso. É entender isso. E o treino de força melhora a lesão, previne lesão? O treino de força não previne lesão. O que talvez tenha uma relação com a diminuição de lesão é o aumento da força muscular. Então, se eu treinar força, mas não aumentar minha força máxima, não vai servir para nada. Se eu treinar força e aumentar minha força máxima, talvez eu consiga absorver o impacto da corrida de uma maneira mais eficiente e isso talvez reduza a minha chance de ter lesão. Então, o que eu preciso é aumentar a força máxima. Né? Isso é o importante. Para evitar lesão, né? Então, a gente consegue fazer isso de diferentes formas, né? Se você faz pilates, se você faz crossfit, se de alguma forma isso não afetar seu treino de corrida. E aumentar a sua força máxima. Aumentar a sua força máxima, vai diminuir a chance de você se machucar. É isso aí, diminui bastante a chance. Mas é isso aí, né, de periodização no treino de força do Endurance. Então, acho que a regrinha básica é essa, né? 2 vezes por semana. Se você quiser num período que você não está tendo competição nenhuma... Seu volume está um pouco mais baixo. Bota 3 vezes na semana, mas não precisa passar por isso. Sempre full body, né, trabalhando o corpo inteiro, dando um dia de intervalo aí, pelo menos de um treino de força para o outro. Você não vai fazer muitos exercícios na mesma sessão. A partir desse momento, você consegue treinar o corpo inteiro. Se a gente descansar de forma suficiente para treinar depois de 2 dias os mesmos músculos, né? Se a gente pegar nossas sessões de treino com os atletas de endurance, a maioria dos atletas também, né? O treino de força em si dura de 25 a 20 minutos. A parte de força. Específico, digamos assim, do treino, a parte da que sessão. Ele tá fazendo força, isso que a gente está conversando. Ele série, repetição, agachamento, stiff, de 20 a 25 minutos. O restante do treino é mobilidade, ativação, padrão motor, técnica de movimento, execução. É o que a gente vai chamar da parte complementar, né? Parte de ativação ou parte complementar, para que eu consiga depois fazer a parte de força de uma maneira mais efetiva, ou até que eu trabalhe essas sinergias musculares ou necessidades que eu preciso de em relação postural pro atleta depois dentro da corrida ou do ciclismo, né? Então o treino de força no Endurance ele é curto, ele é intenso, ele é com pouca fadiga e ele é com pouco exercício e pouca repetição. Sim, é isso, né? Então a parte que vai realmente melhorar o seu desempenho, que vai melhorar a sua economia de movimento, tudo vai durar 20 minutos. É isso que você trouxe, né, na ativação. Então, por exemplo, a gente encontra diferentes indivíduos
Quando eu falo isso, a gente encontra indivíduos que passaram por processo de lesão, tem desequilíbrios musculares e questões assim, né? Então, indivíduos que apresentam dor no quadril, dor no joelho. Então, antes da parte de força, a gente até faz exercícios monoarticulares, né? Exercícios que vão trabalhar ali complexo posterolateral, trabalhar glúteo médio, com exercícios com mini band. Então, a gente até faz exercícios pensando ali em diminuição de dor, trabalhar desequilíbrios e tal. Mas o específico dura só isso daí, bem pouquinho mesmo. E a parte que importa, né? Não adianta ficar só no elastiquinho. Elastiquinho é uma parte do programa. Você ficar só no elastiquinho, pouca carga, muita repetiçãozinha, ficar tentando simular corrida na academia, não vai funcionar. Você precisa aumentar a sua força máxima. Boa. Perfeito, Everton. Acho que é isso por hoje. Fechado, certo? Periodização no Dá treino para entender de força, muito bem. Exato. Sem muito segredo, né? Simples. Sim, tem que ser direto. Simples, direto e reto. Super prático. Temos que saber monitorar tudo. O que a ciência traz é isso. E a gente é meio chato porque a gente traz a prática baseada em evidência. Então eu poderia vir aqui e ficar inventando um monte de história para vocês, que é o que a gente vai encontrar por aí. Não, treino de força no método YXZ de treinamento de força. Então eu vou lá e faço um bloco chamado de Power Functional Training. Depois eu faço um Complex com 4 exercícios. Depois eu faço... Isso é ideia de treinador, é lógica de treinador. Algumas vezes com base científica, outras vezes não. Mas aqui a gente trabalha bem baseado em evidência. Então, assim, é relativamente simples. Quando você vem treinar com a gente, o que a gente faz é o seguinte, a gente senta com você e pede quais as suas provas principais, qual o seu objetivo principal. Cara, eu quero fazer uma maratona em julho, caso do Brendo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar de julho até o dia que a gente começou o treinamento, de julho do ano que vem até hoje, vou ver que outras provas a gente vai fazer no meio para que você consiga chegar nessa maratona, porque você precisa correr, não é só fazer força. E aí, dentro desse calendário de provas para a preparação da prova principal, a gente vai começar a organizar o treino de força. Né? E aí, a partir disso, a gente organiza o treino de força sempre em períodos que a gente chama aqui de acumulação, transformação e realização, que é aquilo que eu falei para vocês. Acumulação é quando eu vou fazer para ganhar a força máxima. Realização é quando eu vou diminuir um pouco a carga e fazer mais velocidade. Desculpa, transformação, diminuo um pouco a carga e faço mais velocidade. E realização, zona de carga ótima de potência com diminuição do volume de treino. Né? E aí eu vou organizando os blocos, simplesmente nessa linha de raciocínio. Mas o que você deve fazer é assim, estudos que mostram periodização em treino de endurance. Não faça treino só na base. Treine força a temporada inteira. Não dá para começar a fazer treino só depois que você começou a sentir uma lesão ou começou a sentir dor. Aí você já está atrasado. Exato. Né? Boa, recado final dado, é isso daí. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se você quer escutar algum outro tema, deixa aqui também. Não esquece de curtir, compartilha esse episódio. Segue lá o Everton, @EvertonCrivoy, lá no Instagram. Me segue também, @BrendoFMartins. Temos 2 contas lá da CRV, então a parte mais prática de aplicação de treinamento, crv.sportscience. A página que nós publicamos ali mais, a parte acadêmica, onde nós vamos publicar os nossos cursos, @CRV Academy. E é isso aí. Espero que vocês estejam aqui no próximo episódio, na próxima sexta-feira. Valeu, pessoal. Tchau, Fui. até mais. Tchau.